Nós tivemos alguns pedidos de alteração que foram colocados na ata, não sei se todo mundo conferiu. A gente vai, então, fazer a votação ata a ata, ok? A primeira aprovação, então, é da ata de número 97, da reunião de 7 de julho de 25. Eu coloco em votação para aprovação. Todos que são a favor, por favor, não se manifestem. Fiquem da forma como está para a gente aprovar. Boa tarde, Ivana. Só confirmar, foi introduzida aquela alteração que eu tinha colocado antes, é isso? A 97? Sim, Ah, tá. sim, senhor. Tá, obrigado. Obrigado. Então, a alteração que foi solicitada pelo Jorge é tudo, tá? Número 97, todos aprovados, então. Número 98, agora a Andressa vai colocar na tela. Ata de reunião número 98, coloque em votação. Se alguém for contrário, se manifeste. Quem não for contrário, só fica quietinho para a gente aprovar. Fica aprovado, então, a ata de número 98. Ata de número 99. Vou colocar em votação. Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, se manifeste. Se não, fique sem se manifestar. Aprovado, então, a ata de número 99. Vou iniciar, então, a reunião de hoje, que é a número 100. A pauta de hoje é a votação de interesse público do PU do Rio Tavares. Antes de iniciar o Conselho da Cidade, aqui a presidência recebeu um pedido da Amorrita, que é a Associação de Moradores do Rio Tavares. Apesar deles, então, você encaminhou para eles por algum lugar esse pedido da Amorrita? Então, vou só explicar qual que é o pedido, tá? Foi um ofício recebido da data de 14 de agosto, onde a associação solicita direito à voz na próxima reunião e de informações sobre participação da Amorrita no Conselho da Cidade. Eles pedem o direito à voz como observadora convidada na próxima reunião, que terá como pauta a avaliação do empreendimento Refúgio do Campeche, que a gente está chamando de pelo Rio Tavares, localizado no bairro Rio Tavares. Eles destacam que o bairro Rio Tavares hoje não possui nenhuma entidade representativa com assento no Conselho e que, apesar de estar passando por grandes transformações urbanas e ambientais. Então, eles falam que a participação deles é fundamental para trazer a perspectiva da comunidade local e contribuir para um debate mais plural, qualificado e alinhado à realidade do território. A gente informou eles que isso teria que ser avaliado pelos demais conselheiros, não é uma decisão exclusiva da presidência. Eu vou colocar em votação a possibilidade de direito à voz da Amorrita e, havendo concordância, eles já estão com o link para participar da reunião. Então, eu vou colocar em votação aqui o pedido dessa Associação dos Moradores do Rio Tavares, lembrando, é direito à voz como observadora. Hoje a gente vai votar pela manifestação de interesse. Então, nessa votação, a associação não vai poder participar, mas eles terão direito a 2 minutos, assim como as demais associações, para fazer suas considerações em relação ao PEU. Posso colocar em votação, pessoal? Alguém tem algum comentário específico sobre esse pedido? Sou favorável. Tá. Sou favorável. Ok, eu já coloco em votação e deixa eu só ver aqui. Desculpa. Eles três que estão... Só um pouquinho, tá? Ok. Então, eu vou colocar em votação a participação da Amorrita na discussão de hoje como observadora. Aqueles a favor não se manifestem, os contrários levantem a mãozinha. Ok, então fica aprovada a participação da Amorrita na reunião de hoje, com direito à voz e como observadora. Assim como as demais entidades, serão 2 minutos para cada um falar sobre a manifestação de interesse, tá? Vamos continuar, então. Deixa eu ver o resto da... Nós recebemos voto vista de 2 associações. Na verdade, da Conjardim, Hélio Carvalho. E a outra...
E outra, o voto vista, na verdade, nesse caso não é um voto vista, mas né? Tem um aqui que é da NOCAN. Estão assinando a NOCAN, a Fórum Popular do Distrito do Pantano do Sul, Comitê Popular de Lutas do Campeche, Amorrita, Associação de Pescadores Artesanais do Campeche e a DUF, Associação das Dunas de Florianópolis. Passa um minuto, tá? E o nosso voto também, né, Ivana? Kelly, o FEC, a gente não recebeu nada de documentação. Sim, foi enviado por e-mail ontem. Ontem talvez a gente não tenha visto. Eu vou mas verificar aqui, tá? Foi enviado ontem. Kelly, a gente está procurando aqui, a gente está com o... Então, tem a chance, tá? Um voto visto aqui da UFECO também em relação ao Não é só da UFECO, tá, Ivana? Tem outras entidades que subscreveram o documento também. Outros conselheiros. A gente não tinha aberto essa ainda, Kelly, estou verificando aqui. Certo. Então, estão assinando a UFECO, a Associação de Moradores Renovação Ingleses de Santinho, o próprio Coqueiros, o Conjardim e a Associação de Moradores do Bom Abrigo e da Bacia de Itacorubi. E é isso. Isso. É isso. Ok. São 4 entidades, porque a Isete teve um problema de saúde, né, um falecimento de um parente, ela não está presente na reunião de hoje. Ok, eu só vou encaminhar isso para mim mesmo, para a gente poder ter acesso, tá? Só um momentinho, pessoal. Então tá, pessoal, eu vou iniciar aqui as manifestações, assim como foi a manifestação de interesse do PEU da Jurerê, a metodologia vai ser a mesma, a gente vai abrir, então, para fala, por 2 minutos para cada associação que se inscrever, para cada conselheiro que se inscrever, entidade, e a gente vai colocar o cronômetrozinho aqui dos 2 minutos, faz que todo mundo se atente aos prazos, vai ser uma manifestação por entidade, ok? Ivana, só um esclarecimento, a nossa sugestão é de que o voto vistas, que foi feito pela UFECO e demais entidades ali, que a gente tenha somado esse tempo e essa divisão fique em 2 minutos para mim e o restante do tempo para o Jorge Getúlio apresentar o voto vistas como a gente elaborou a documentação. Ok, então o Jorge Getúlio fica com os outros 10 minutos, é isso? É isso. Eu fico com o final dos 2 minutos restantes, tá? Ok, daí as demais entidades não se manifestam. É isso? Isso. Tá bom. Pessoal, eu vou começar a abrir as inscrições, então. Quem quiser, por favor, ir se manifestando, levantando a mãozinha para começar, aí eu vou abrindo, tá? Ok. Então, Jorge Getúlio, a gente só vai organizar o cronômetro aqui, tá? Ivana, mais uma dúvida, só uma questão de ordem. A entidade que se manifestou para fazer essa fala vai fazer em que momento? Ao final? Eles estão aqui, tá? No Rio, eu já vi ele ali, o presidente. Então, eles podem só se inscrever para ter direito a falar também, tá? São os mesmos 2 minutos. Combinado? Combinado. Coloca no... Oi, boa tarde. Roberto, é você? Uhum. Tá. Ok, pessoal, todo mundo está vendo o cronômetro aí na tela? Tá, né? Então, vamos começar pelo Jorge Getúlio. Jorge Getúlio, serão 5 vezes de 2 minutos para a tua fala, então. Não, são... Não, são 4. 3, são 3.
Tá bom, 3, 6 minutos, tá bom. Tá São bom. 6 minutos. Mas eles não são 6 entidades? Não, são 4 entidades, 2 minutos cada uma, seriam 8. O Getúlio fica com 6 minutos e eu com 2 para finalizar. Ok, então. Só já o Getúlio pode começar, 6 minutos. Boa tarde a todos. Então, é um resumo, né, do voto vista, né? Então, o voto vista que analisamos tem como objetivo avaliar se o plano específico de urbanização refúgio do Campeche realmente atende às exigências do plano diretor de Florianópolis e ao decreto 25.651 de 2023. Logo de início, né, surgem graves contradições, né? O projeto prevê torres de até 12 andares em uma região onde o gabarito predominante é de apenas 4 andares, né? Isso fere o artigo 289 do plano diretor, que tem lá a condicionante número 8, condicionante, tá? Número 8, que determina que qualquer projeto deve se integrar ao contexto local, respeitando a paisagem e as ocupações tradicionais, né? Além disso, a área não possui rede de esgoto e é vizinha a uma zona de restinga, um ecossistema muito sensível. Essa inconsistência já mostra que a proposta pode gerar impactos sociais e ambientais graves. Aliás, não pode, já vai gerar, né? Outro ponto é que diz respeito ao gabarito e à densidade demográfica, né? O próprio diagnóstico do bairro Tavares, né, apresentado, descreve a região como de baixa e média densidade, com ecossistemas costeiros preservados e ocupação tradicional. E, mesmo assim, o PEU propõe torres de 8 e 12 andares, alterando radicalmente o perfil da paisagem. Além disso, há dúvidas sobre a legalidade dessa alteração, já que o plano diretor exige autorização legislativa para mudanças no potencial construtivo. E a densidade pretendida de 110 habitantes por hectare não está de acordo com o processo previsto em lei e descaracteriza completamente o entorno. Imagine toda a construção, as edificações em torno em 4, no máximo 6 andares, e aquela torre gigante de 12 andares, no mínimo vai ser, né? Ainda podendo adquirir potencial otorgoneroso, né? O terceiro ponto é o relacionamento ao saneamento e aquífero Campeche, né? Esse é um ponto muito crítico também. A região não conta com rede pública de esgoto, e a solução apresentada pelo PEU é uma estação de tratamento de efluentes coletiva. Porém, o próprio documento reconhece que os efluentes tratados seriam lançados na rede de drenagem do loteamento, o que representa sério risco direto de contaminação do aquífero Campeche, um dos principais mananciais de água de Florianópolis. Que o próprio diagnóstico alerta para essa vulnerabilidade, é inadmissível seguir sem garantias plenas de proteção ao recurso hídrico. Então, é um tiro no pé. Isso compromete a sustentabilidade da região e coloca em risco a saúde ambiental e da população. Ou seja, vamos socializar prejuízos ambientais, né, e de saúde. Então, esse é o meu resumo, né? Acho que até terminei antes, no 237. Mas, então, essas considerações nos fazem acreditar, né, nos dão certeza de que somos contra a declaração de interesse público por essas razões aí. Muito obrigado. Obrigada, Jorge Getúlio Hélio. Agora eu vou continuar com a Kelly, tá? Isso foi combinadinho do início. Então, o próximo é você, mas agora é a Kelly. Kelly? Presidente e demais conselheiros, contribuindo só na fala do Jorge Getúlio, em todas as avaliações que a gente fez em relação às incongruências, em relação à legislação, né, e o próprio desenho urbano, o que hoje funciona naquela região, né, uma área com a paisagem especificamente de casas, uma série de questões que o Getúlio já falou, era para que todos os conselheiros tivessem acesso ao nosso voto vistas anteriormente, para que essa avaliação fosse mais facilitada e as nossas justificativas fossem apresentadas. Então, diante de tudo que a gente avaliou, que é um documento bastante denso, bastante complexo, né, informa tudo
todas as questões que são incongruentes com a legislação, com as implicações que tem no próprio meio ambiente, na paisagem natural, na preservação do meio ambiente. Tem coisas aí que são intocáveis, né, e que a gente pode avaliar de maneira muito reta. Qual é a possibilidade de que naquela região, com um adensamento populacional de que está previsto, que tenha água potável para todos, e que não seja possível, né, e aconteça a contaminação de todo o lençol freático daquela região. Então, são coisas básicas que a gente sabe que elas precisam ser reavaliadas e que, com certeza, o interesse não é o interesse público. O interesse é predominantemente particular, é a especulação imobiliária, é o valor do capital e, com certeza, pela nossa análise justificada, pelo nosso voto, não só o que foi apresentado aqui, porque o voto é muito maior do que a nossa fala, nós somos expressamente contrários à definição de interesse público desse programa, porque é muito diferente, né? O interesse que está em questão é o interesse particular. Obrigada, Kelly, pela participação. O próximo é o Hélio, né? Oi, Ivana, só uma questão de ordem, eu ia falar no começo, mas eu queria um esclarecimento, não sei se pode ser agora ou depois, em relação ao decreto 28404. Kelly, é essencial para a discussão ou a gente pode esclarecer depois? Não, sim, eu acho que é essencial, até era para ter feito esse pedido antes, mas passou. Tá, só um pouquinho. Então, Para quem não sabe, o decreto ele foi publicado no dia 14 de agosto, é o decreto 28404, e ele fala exatamente sobre o interesse público, né, o interesse público em relação ao PEU. Só que ele menciona ali um número de processo e ele não define, não apresenta qual seria essa região ou qual seria essa abrangência. Gostaria de esclarecimento. É a manifestação de interesse público do PEU da Habitasul, Kelly, e o processo é o processo da manifestação de interesse do PEU da Habitasul. Tá, então é referente ao PEU Jurerê Internacional, é isso? Jurerê. Uhum. Certo, só para deixar registrado, presidente. Tá certo. Próximo, então, Rony Carvalho. Boa tarde a todos, todas. Algumas considerações bem resumidas. O plano de estruturação urbana do Refúgio Campeche apresenta problemas de compatibilidade com o contexto local. A região é predominantemente residencial, de baixa média densidade, integrada a ecossistemas costeiros sensíveis, mas o projeto prevê torres de 8 a 12 pavimentos que, de certa forma, descaracterizam a paisagem e contrariam questões do plano diretor. O empreendimento está sobre o aquífero Campeche, um dos principais mananciais do município, e a solução de esgoto proposta, uma ET com lançamento em rede de drenagem, representa risco de contaminação das águas subterrâneas e superficiais, inclusive da Lagoa da Conceição. Além disso, o abastecimento de águas já está no limite, com a Lagoa do Peri em crise desde 2019. O local também é corredor ecológico entre duas unidades de conservação que exige manifestação dos respectivos conselhos gestores dessas unidades de conservação e avaliação rigorosa dos impactos sobre a fauna, flora e conectividade dos ecossistemas. Os estudos apresentados são frágeis, inclusive quanto à vegetação, que pode obrigar espécies ameaçadas de extinção. Na mobilidade, o acesso depende exclusivamente da SC 406, já saturada, e o empreendimento não prevê as obras necessárias de alargamento via marginais e ciclovias, etc. Em resumo, há riscos ambientais sérios, deficiência de infraestrutura hídrica e viária e ausência de respaldo legal adequado. O plano diretor determina que mudanças desse porte só podem ser feitas com aprovação legislativa e participação efetiva da comunidade. Obrigado. Obrigada, Hélio. Eu só quero dar um restart. Eu só quero lembrar que o que a gente está fazendo agora é uma manifestação de interesse público para a gente dar o start em todos os estudos. E que a apresentação, e que o material apresentado agora, ele é o início dos estudos técnicos em relação a esse plano.
em alguns dos votos vista que está sendo apresentado, parece que a gente já está com a solução fechada. Mas eu queria lembrar que os licenciamentos ainda irão ocorrer e que as soluções ainda podem ser melhor estudadas, tá? É só para a gente lembrar isso. Nada que está posto é definitivo com essa manifestação de interesse público. Mas é a nossa manifestação, né, presidente? Foi o teor da avaliação é exatamente contrariamente ao interesse público, que é um interesse meramente privado. Não distorça as informações, ok? Por favor, eu só estou esclarecendo que, por hora, não é nada aprovado. O que a gente está fazendo é manifestação de interesse para dar início a um plano. Só estou esclarecendo isso, tá? Sim, nós entendemos. Ok. O próximo agora é a Janaína. Boa tarde a todos. Sou Janaína, representante do IMA. Numa breve análise que a gente fez com material disponibilizado via e-mail, chamou a atenção que grande parte do empreendimento está sobre a área de Restinga. E lembrando, no texto falava que era Restinga herbácea arbustiva. A Restinga herbácea arbustiva, ela é considerada uma vegetação em clima psedáfico, ou seja, sempre vegetação primária no regime da Lei da Mata Atlântica. E segundo a Lei da Mata Atlântica, mesmo a vegetação primária ou secundária, ela não vai perder a sua classificação em casos de incêndio, desmatamento ou qualquer intervenção não autorizada nessa vegetação. E ela só pode ser utilizada em casos de utilidade pública prevista na lei. Entre elas se encontram obras de infraestrutura de interesse público, não interesse privado. Então, e também queria chamar a atenção que qualquer estudo que fosse feito na área tem que caracterizar a área em relação à florística dela. Né? E também a ausência ou não de espécies indicadoras, essa restinga também não vai descaracterizar o fragmento, bem como a ocorrência de espécies invasoras, ruderais ou cultivadas. É isso, obrigada. Obrigada, Janaína, pela participação. O próximo, deixa eu ver, só um pouquinho. Hélio Leite. Bom, boa tarde a todos. A nossa manifestação é favorável à manifestação de interesse público pelo PEU apresentado, e a gente espera que todos esses comentários até então sirvam para que, quando os estudos forem feitos, contribua para que o PEU seja atendido a todas as condições legais, ambientais, enfim, a fim de que a gente possa ter um empreendimento dentro da plena legalidade que contribua efetivamente para reduzir a carência de moradias que temos na cidade de uma forma legalizada. Então, somos totalmente favoráveis ao prosseguimento, a que se inicie efetivamente todos os trabalhos desse PEU do Campeche. Obrigado. Obrigada, Erika, pela participação. Vinícius? Oi, boa tarde, todo mundo. Deixa eu só entrar aqui, presidente, para eu poder ligar a câmera. Bom, eu só quero comentar, né, em relação aos comentários que a gente ouviu do Voto Vista, que parece que o pessoal não entendeu, de fato, para que foi feito, né? O que foi pensado quando se imaginou essas AUEs, né? O PEU, etc. É justamente para que a gente possa preservar metade da área, né? Metade da área a gente tem que ser preservado. E a outra metade a gente tem que densificar, porque nós temos um problema. As pessoas gostam, é um problema bom, positivo, maravilhoso. As pessoas gostam de Florianópolis, as pessoas estão mudando para Florianópolis. E nós precisamos de mais casas para essas pessoas, mais espaço para as pessoas trabalharem, para ocuparem, para viverem. E se nós não fizermos isso, de densificar metade da área e a outra metade a gente preservar, o que vai acontecer é que 100% da área vai ser utilizada de forma clandestina. É isso que vai acontecer. Assim, eu não entendo, pessoal, eu não entendo o que vocês resistem tanto, né? Ver umas histórias, será que vai ter água? Pô? É óbvio que vai ter água, gente, porque tudo isso já está previsto para que o empreendedor faça. Nós estamos simplesmente aqui dizendo, olha, nós temos interesse público, e é o interesse privado, colegas conselheiros, é o interesse público, porque as pessoas são o público. Não existe
O privado não ganha dinheiro se não for do interesse público ocupar aquele espaço. Se isso fosse possível, a gente iria, sei lá, construir um prédio no meio da Amazônia, mas daí não tem interesse público de ter um prédio no meio, ninguém vai querer morar lá. Então, o interesse privado se confunde com o interesse público, é idêntico, na verdade. Então, assim, gente, com certeza tem interesse público para nós começarmos o processo e fazermos as necessárias avaliações, todos os licenciamentos, etc., para então o empreendimento vir a ser construído ou não. Mas se tem interesse público, doutor, pode não ser construído? Ô, presidente, fica difícil. Por favor, Kelly, vamos respeitar o procedimento, por favor. Bruno? Tá no mudo, hein? Tá no mudo. Bruno, tá desligado o teu áudio. Vocês me ouvem agora? Ouvem? Então, sim. Presidente, se puder restabelecer, eu vou aproveitar cada segundo, mas queria parabenizar de início aí. Parece que essa é a 100ª reunião do Conselho, então parabéns à Prefeitura, parabéns aos conselheiros, acho que é um instrumento muito importante e de debates saudáveis. Eu vou usar esse tempo, presidente, não para me ater às questões processuais do PEU, porque eu acho que até o Vinícius e o Hélio já tentaram fazê-lo, mas eu gostaria de combater algumas fake news que estão pairando no ar. A primeira é sobre densificação. A densidade de um empreendimento em uma área de urbanização, a UE, ela é de 1, ou seja, ela é a menor densificação possível. Essa área terá uma densidade menor do que o Itapurubi, do que Coqueiros, do que o centro da cidade e outros lugares bem mais densificados. Então, essa fake news não deve prosperar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, nessa linha, e até trazendo aí a nobre colega do IMA fez um comentário sobre parte do empreendimento estar sobre restinga. Este é um outro problema que precisa ser tratado na cidade, nobres conselheiros. A Floran determinou o aparecimento de restinga na cidade inteira, e eu conheço aquela área, apesar de não ter interesse privado na área, eu tenho interesse público naquela área, que ela se desenvolva assim, cara. Eu sou nascido no Canto da Lagoa, cresci no Canto da Lagoa e já joguei muito futebol ali na frente. Ali, jamais, em tempo algum, houve qualquer tipo de restinga. Nem agora, nem há 35 anos, pelo menos, que é quando eu nasci. E se vocês olharem um mapa da vegetação naquela região, vocês vão ver que só existe restinga no lote. É como se a restinga tivesse aparecido única e exclusivamente num lote que é um pasto há muitos e muitos anos. Se tivesse tempo, eu continuaria, mas agradeço aí, presidente, vou manter o meu tempo. Obrigada, Bruno, pela participação. Próximo é o Carlos Leite. Boa tarde. Aproveitando a fala do Bruno, né? Eu estou com 65 anos de idade e quando eu tinha 13 anos de idade, estudava no Colégio Catarinense, e nós tínhamos uma tradição lá do colégio de fazer acampamentos anuais ou até semestrais naquela região. Aquela área lá, acho que um dia foi de propriedade de alguém ou do próprio colégio, não sei, e naquela época se ia para lá exatamente porque era uma área de pastagem. Então, 50 anos, ou mais de 50 anos atrás, aquilo ali já se usava para fazer acampamentos e jogos esportivos. Bom, sobre a outra questão, eu coloco o seguinte: tudo que foi apontado como motivo para não ter interesse público, eu consigo enxergar de uma maneira diferente. Esses são os motivos para que, exatamente, não só essa área, mas todas as outras áreas, que lá no plano diretor de 2014, ficaram definidas como AUEs, que foram agora finalmente regulamentadas em 2023, todos esses maus motivos aí, eu enxergo como os bons motivos para que nós, conselheiros da cidade, tenhamos a responsabilidade de buscar uma solução efetiva para problemas que foram criados. Hoje de manhã, numa palestra lá no Campeche, na OCA, no Campeche, foi colocado que 70% da ocupação do Campeche é irregular. Então é o seguinte: não existiu no passado, infelizmente, um planejamento do Campeche. E agora,
com essa questão das AUEs, finalmente nós vamos poder tentar usar as AUEs para resolver esses problemas do passado. Quando alguém fala que a SC 405 não está previsto duplicar pelo empreendimento, eu coloco assim, ainda bem, o nosso problema não é aumentar a quantidade de pistas, a nossa quantidade é fazer com que aquelas pessoas que hoje moram no entorno daquela área, deste PEU, possam se deslocar em 15 minutos até lá e ter o serviço sem precisar ir para a cidade. Gente, assim, faço minhas todas as palavras do Vinícius e do Bruno, aí os demais que me antecederam na defesa desse projeto. Obrigada, Carlos, pela participação. Suzana, você é a próxima com a mão levantada, mas a Kelly já falou pela UFECO. Então, na verdade, né, as entidades já tiveram a sua manifestação. É que eu só queria complementar uma pergunta da Kelly que não houve tempo para você responder. Eu respondi a pergunta que ela me fez, que foi em relação ao decreto, e o decreto é a manifestação de interesse do plano da Habitação, tá? O próximo é a Roberta. Oi, gente, boa tarde. Roberta das BER. A gente é a favor do interesse público por N motivos, né? Também não vou ficar explanando muito o que é PEU e AUE, mas eu acho que as AUEs, elas justamente estão nas áreas frágeis, né? E foi por isso que elas foram zoneadas dessa forma lá atrás, para que a gente consiga encontrar o equilíbrio entre o ambiente natural e o ambiente construído. Isso é uma das coisas que a gente mais tem que se preocupar na ilha, porque hoje a gente tem quase como se fosse o ambiente natural versus o ambiente construído. E as AUEs, elas podem trazer isso conectadas, né? Porque a gente tem que deixar quase 50% dessas áreas frágeis como área de preservação. Então, a gente pode encontrar esse equilíbrio com densidade, que eu acho que densidade não é uma palavra monstruosa, muito pelo contrário, é ela que vai dar a possibilidade de a gente ter mais infraestrutura e não menos, porque a gente vai ter mais gente pagando imposto, mais gente chegando naquele lugar. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade de Floripa virar o jogo nessas AUEs, de a gente planejar a partir do elemento natural, que eu acho que é isso que se propõe esse tipo de construção, sabe? Então, a gente vota a favor do interesse público. Obrigada. Fica parecendo que todo mundo vai para lá e vai de helicóptero. Né? Vamos, Kelly, vamos se manter a postura. Vamos manter o respeito, por favor, aí. Tá bom, perdão, me desculpem. Arnon Cordeiro é presidente da Associação Anorrita, ele está como participante hoje com voz, com fala, então, Arnon, é sua vez. Boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros. Como o senhor Ivana falou, eu faço parte da Morita, Associação de Moradores e Empreendedores aqui de Tavares. Eu sou nativo daqui, meu avô era agricultor familiar, foi um dos fundadores do Cruz de Malta, o clube onde hoje está ali essa proposta de PEU instalada. Queria só resumir também o nosso voto em 3 pontos principais. Esse adensamento é desproporcional para a infraestrutura da área, né? São quase 3 mil novos moradores, fora a quantidade de hóspedes do hotel, fora a quantidade de usuários dos centros empresariais e comerciais que vão estar ali. Isso dá, mais ou menos, segundo o censo de 2022, metade da população do Rio Tavares Central, né? Só para ter uma noção do impacto na região. Fora o impacto, né, sobre a disponibilidade de água, a mobilidade, que já é insustentável, né? Outro ponto é a questão da infraestrutura do meio ambiente. Então, né, todo mundo sabe que a gente não tem rede coletora, e a proposta é uma ETE própria lançando uma drenagem pluvial em cima desse importante aquífero, e inclusive tem uma captação da Casan ali. Isso que a gente está falando, da possibilidade de não haver água, não é a gente, não está tirando do nada, isso inclusive baseado nas informações do Tribunal de Contas do Estado, da própria Casan. Outra questão central, né, que é a diretriz dessa UE, a conectividade ecológica, e ali não é possível fazer essa conectividade, né, a parte da frente do terreno está toda ocupada, então não tem como ligar
com o maciço da costeira, né, que seria outra unidade de conservação, conectando com a restinga ali das dunas da Lagoa da Conceição. E esse gabarito de 12 pavimentos, pelo menos, né, fora os outros incentivos que podem ser adicionados, ele não vai ser impactante só ali para a região. Isso aí a gente vai ver desde o costão da Joaquina até o Morro das Pedras, esses 12 pavimentos. Então, é absurdo o que está sendo proposto. Sei que a gente não tem direito a voto e agradeço aí pelo direito a voz na reunião de hoje. Obrigada, Ramon. Presidente, desculpa pela ordem aqui. Eu não sei se a reunião ela é aberta para manifestações de entidades que não fazem parte do Conselho. Eu já iria falar agora, Bruno. A gente viu Senão eu também posso convidar outras entidades. Sim, a gente Mas foi apresentado, presidente, questão de ordem, a senhora mesmo fez a apresentação pedindo para que nós votássemos se eles poderiam se manifestar ou não. E isso foi votado. Aconteceu, a Morita. Isso. Então, qual é a questão? Não, porque o professor Lino fez uma mensagem no grupo, ali no bate-papo. Eu peço, por favor, para aqueles que não são membros do conselho, que não se manifestem, por favor. Essa é uma reunião do conselho da cidade. Ok? A participação. Mas é bom explicar para o Eduardo, acho que ele não entendeu. Eu acho que ele entendeu que, na verdade, a participação que ele estava questionando é do professor Lino. Professor Lino, peço desculpas, mas respeito ao conselho, por favor, senão a gente vai ter que pedir para o senhor se retirar da sala. O próximo a falar, Angélica, a mesma coisa, senão a gente vai pedir para todo mundo, todos que não forem conselheiros, eu vou tirar da sala, tá? Rodrigo Vieira, por favor. Presidente, obrigado pela palavra. Vou direto ao assunto aqui. Presidente, olhando para aquela região ali, até estou olhando para a minha tela aqui no Word de cima, eu vejo que a área ela é uma bomba relógio, né? Se ela seguir o destino da ocupação das laterais, tanto a sul quanto a norte, que são a nossa maior defesa desde o início do engajamento com o plano diretor na CIF, que são as obras irregulares, clandestinas, que a gente conseguiu frear muito aí com a implantação do novo plano, aí sim a gente vai ter um problema gigante ambiental. Então, para mim, eu agradeço que ela tenha sido conservada até hoje e esteja se pensando fora da caixa. Quando a gente fala do propósito da UE, né, que todo mundo veio discutindo as diretrizes do plano desde lá do início das primeiras discussões da revisão da lei, eu vejo que o projeto apresentado, ele está 100% dentro das diretrizes que a gente se propôs. Claro que tem que passar por todos os estudos, né, que cabem ali para aquela área, tanto ambiental quanto de impacto de mobilidade e tudo mais, destaco isso, e que essa discussão sirva para fortalecer esse raciocínio, mas vejo que ela está na linha total daquilo que a gente se propôs em salvar em algumas áreas. E aí, colocando o voto já favorável da CIF, e sim com interesse público, porque dentro da entidade a gente enxerga que a maior maneira de fazer justiça social é através da geração de emprego e renda, a gente analisa que o projeto ele vai trazer muita geração de emprego e renda e oportunidades para a região como um todo. E maximizando o potencial do plano novo, que é as novas centralidades, né? Podendo tirar gente que está se deslocando dali para o centro, em outros lugares, gerando emprego no bairro. Então, a CIF vota favorável ao interesse público do projeto. Obrigado, presidente. Obrigada, Rodrigo. O próximo é o Eduardo Locke. Boa tarde. Primeiramente, então, justificar que a Marilda está ausente hoje, porque está participando de uma oficina que já coloquei aqui, então, para ser oficina sobre a questão do lixo e na temática, né, do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, por isso não está presente, como suplente estou aqui. Bom, primeiramente, considerando, né, que esta votação ela é apenas no que tange ao interesse público ou não com relação ao PEU. E relembrando que todas as questões técnicas e legislativas, as quais serão e deverão ser seguidas, serão no decorrer de projetos. E ressaltando, inclusive, da observância do Código Florestal de Santa Catarina, que em alguns momentos, principalmente por algumas entidades e algumas corporações, tem sido esquecido, simplesmente trazendo algumas figuras, as quais, fora da legislação, querendo simplesmente criar algum tipo de polêmica com relação a assuntos dentro da cidade. Bom, e também deixando claro que todo e qualquer
interesse público na cidade, ela não é só para aqueles que aqui moram, é para aqueles que aqui vêm e aqueles que aqui querem viver. Nós estamos trabalhando com um plano diretor comum da cidade como um todo, que eu vi uma situação aqui, são para pessoas de fora, etc. Então, deixando claro que nós estamos aqui representando, obviamente, aqueles que já estão na cidade, aqueles que pertencem à cidade, no sentimento de pertencimento, mas também prevendo, é a nossa função, prever o futuro, prever aquilo que queremos, perfeito? E o que queremos, certamente, é parar um pouco com essa questão de colocar e chama aqui especulação imobiliária, parece que está trabalhando para especulação imobiliária. Me desculpe, não é? É para a população, é para todos. Até porque, se nada puder fazer, aonde as outras pessoas vão morar? Em nenhum lugar. Obrigada, Eduardo, pela sua manifestação. Pessoal, não temos mais inscritos para se manifestarem. É isso mesmo? Ninguém mais quer manifestar? Então, eu vou partir para o voto. Pessoal, a gente está... Presidente, não pode se manifestar novamente, não pode emendar, eu imagino. Desculpa, Bruno, não entendi. Se houver tempo, não pode emendar a primeira manifestação que eu não consegui concluir? Bruno, no início eu falei que seria uma manifestação por entidade, tá? Obrigado, presidente, desculpa. Nós vamos agora, a gente está com vários convidados e agora a gente vai fazer a votação. A Morrita, eu lembro que vocês estão como ouvintes, tá? Então não tem direito a voto. E nós temos outras pessoas participando da nossa chamada que também não são do conselho, não são conselheiros. Então a gente vai fazer a votação agora. Eu peço, por favor, que aqueles que não têm direito a voto não se manifestem, porque senão complica bastante aqui no cômputo dos votos dessa manifestação de interesse. Então, pessoal, acho que... Presidente, uma questão de ordem. O voto, se for feito pelo chat, ele não está habilitado no momento, tá? Então, estaria habilitado. A gente já vai habilitar novamente, tá? Perfeito, obrigado. Não, mas não precisa. Eu não vou fazer pelo chat, eu vou fazer por manifestação. Quem quiser, quem é a favor, levanta a mão, todo mundo abaixa, quem for contrário, levanta a mão e abaixa, tá? Presidente, ok. Peço que tenha também a opção de abstenção. Aqueles que vão se abster, por favor, eu peço que escrevam no chat, tá? Suzana, é questão de ordem? Sim, é questão de ordem. Votação se aprova o interesse público ou não desse PEU? Eu já vou explicar. Tá, ok. Então, pessoal, acho que teve uma discussão aqui, várias entidades manifestaram as suas considerações em relação ao PEU. Professor, por favor, senão eu vou ter que realmente retirar o senhor da sala. Não é o que eu gostaria de fazer, mas a fala aqui também se manifesta por meio do chat, tá? É a última vez, com sinceridade. Pessoal, então todo mundo se manifestou em relação ao que entende do PEU do Rio Tavares. Eu volto a falar que o município de Florianópolis se manifestou por meio do Conselho Gestor do Plano Diretor. Foi visto exatamente a manifestação de interesse pela possibilidade de planejamento da área, de organização e de soluções de vários dos problemas que estão sendo postos e que a gente só vai conseguir resolver se a gente lidar com ele, não se a gente realmente adotar esse desafio que é pensar nas soluções para que a ocupação seja sustentável. Pessoal, agora então eu vou abrir a votação, para todo mundo deixar claro, eu vou abrir a votação sobre a manifestação de interesse público da elaboração do plano específico de urbanização desta área do Rio Tavares. Aqueles a favor da manifestação, eu vou pedir para levantarem a mão primeiro. Depois, aqueles contra a manifestação de interesse, eu vou pedir para levantar a mão em seguida, ok? Então, peço que todo mundo... e, por favor, aqueles que estão como convidados e aquelas entidades que têm duas pessoas, que está o titular e o suplente, organizem-se para ficar fácil para a gente fazer o cômputo aqui, tá? Pessoal, presidente, só pela ordem, eu temo que haja votos incorretos e sugeriria, se for o caso, da gente fazer uma votação nominal pela lista dos conselheiros.
caso haja qualquer tipo de erro aí, viu, presidente? Bruno, a gente sabe quem levanta a mão e eu vou fazer a conferência aqui, tá? Não precisaria ser nominal. A não ser que realmente todos os conselheiros queiram dessa forma. Só para garantir, Lisboa, eu não sei se da última vez houve erros desse tipo, e aí, como tem muita gente de fora, eu acho que talvez fosse mais seguro, mas acato a vossa decisão. Vamos tentar sem ser nominal. Se não der certo, a gente faz nominal, ok? Pessoal, então, aqueles a favor da manifestação de interesse público, eu peço, por favor, que se manifestem neste momento. Pessoal, só um pouquinho que a gente vai ver tudo, tá? Obrigada. Então, pessoal, foram 17 votos a favor da manifestação de interesse, tá? Presidente, só para registrar, a Alexandra Turnes se manifestou no chat e não levantou a mão, pelo que eu percebi aqui. Então, seriam 18. Ivana, então eu sugiro que a gente retome na fala do Bruno, porque nós não estamos conseguindo ver quem está votando. A gente está fazendo uma conta que a gente não identifica, e aí tem gente votando, né, pelo chat. Acho que tem que arrumar isso aí. Kelly, por favor, pessoal, deixem as mãos levantadas. Todos aqueles a favor da manifestação de interesse, por favor, levantem as mãos. Alexandra? Cadê o chat? A Alexandra está de mão levantada, presidente. Alexandra Turnes. Alexandra está ok. Agora deu 18, de fato. Verificado aqui, todos são ok. Então, são 18 votos, ok? A favor. Agora, por favor, todo mundo abaixa a mãozinha. Todos aqueles a favor, eu peço que baixem a mão para a gente zerar. Só a senhora como levantar. Sim. Eu peço agora, então, que aqueles... Desculpa, Nicolas, você está votando ou você está... Ah, desculpa. Só um pouquinho, pessoal. Ivana, aproveitando só para entender quem que são os representantes do Sul da ilha hoje nessa votação. Não, depois eu te falo, tá? A gente está realmente focando aqui na votação. Depois a gente... Então, pessoal, agora, por favor, aqueles contrários à manifestação de interesse do PEU do Rio Tavares, eu peço que levantem as suas mãos. Os contrários todos estão com a mão levantada? Eu vou repetir de novo. Aqueles contrários à manifestação de interesse do PEU do Rio Tavares? Ok, então, foram 3 votos contrários à manifestação de interesse do Rio Tavares. Eu peço para aqueles que se abstêm, por favor, indiquem no chat agora, por favor, e aqueles que votaram contrário, eu peço que baixem a mão. Aqui, roda para baixo, fica parado. Apenas o Ivan, presidente. Ok, então temos uma abstenção, é isso mesmo?
Pessoal, por hoje é só. Nós temos aí a votação, então, da manifestação de interesse do Pedro Rio Tavares. Com essa manifestação de interesse, a gente deflagra o processo de elaboração do plano específico de urbanização dessa UE, que vai começar nos próximos dias. O plano de participação popular ele vai ser apresentado em breve ao Conselho, assim como aquele da Habitação. A gente traz em seguida essas informações e em breve será publicado o decreto de manifestação de interesse, então. Suzana e Jorge, questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Gostaria de saber por que esse PEU de Rio Tavares está sendo votado no Conselho da Cidade, ao passo que o PEU de Jurerê Internacional não foi votado dentro do Conselho da Cidade. Obrigada. Suzana, o PEU foi votado nesse Conselho? Eu não sei. Não houve essa votação. Houve somente a apresentação do voto vista. Houve a votação, Suzana, a gente vai buscar a ata e te manda para você verificar a votação, tá? Presidente, uma questão de ordem, como não foi... O Jorge está na sua frente para falar. Sim, por favor. Jorge? Eu acho que você, não sei se respondeu, mas como é que quem regulará e como, né, e arbitrará a participação popular na elaboração do PEU prevista no inciso 12, né, do artigo 289? A gente vai apresentar a metodologia de participação popular, Jorge. Tá, então a prefeitura é que vai regulamentar essa participação, né? A gente faz um combo daquilo que os empreendedores estão dispostos, a gente faz a avaliação, eles apresentam um plano de participação popular e a gente ratifica ou não o plano que vai ser apresentado, tá? O que a gente exige, obrigatoriamente, é uma consulta pública e uma audiência pública. As demais formas de participação, como oficinas, etc., a gente sugere e a gente até acha mais produtiva, como estão acontecendo, por exemplo, no PEU da Habitação e provavelmente também vão acontecer no PEU do Rio Tavares, tá? Mas de obrigação, consulta pública e uma audiência pública, tá? Tá, mas a prefeitura sabe a diferença entre esses três elementos, já que no caso do plano diretor, misturaram audiência, falaram que era audiência, mas na verdade foi uma consulta, né? Mas só isso, obrigado. Tá bom, obrigada, Jorge. Arnon, você quer finalizar a sua participação? Só queria agradecer, né, a ti, Ana, e aos demais conselheiras que permitiram o direito à voz, acho que é importante. Também, se possível, registrar em ata, eu não sei se tiver alguma organização do sul da ilha, né, alguma das representações, queria saber se alguém pudesse levantar a mão, porque eu acho que isso faz falta também dentro de um debate que é tão impactante para essa área, né? Então, era mais sobre isso aí, e, se possível, também distribuir para os demais ali, não é um voto, como tu bem falou, erramos na expressão, né? Mas a nossa manifestação ali sobre esse interesse público, sobre o Pedro Rio Tavares. Obrigado. Ok, aí nós temos dois representantes, Conselho Comunitário da Fazenda do Rio Tavares e Associação dos Moradores da Praia do Naufragado. Somos dois representantes. Desculpa, presidente, desculpe. Nós somos uma entidade difusa e representamos também os interesses do sul da ilha. Por favor, nos acrescente aí. Faço minhas palavras do Hélio. O FECO também representa Florianópolis como um todo, com as suas instituições que são vinculadas. Okay. Presidente, se me permite também, aí eu também pela CIF, hoje diretor da Regional Sul. Eu acho que é isso, pessoal. Oi, Ivana, mas eu tinha pedido questão de ordem. Pode falar, Hélio. Como a gente enviou a manifestação do voto e não foi socializada com os demais conselheiros, eu gostaria que fosse registrado na ata todo o nosso documento e que igualmente fosse disponibilizado para todos, porque o colega ali falou que eram fake news, mas não, a gente fundamentou na legislação e todo o nosso voto está bastante robusto em relação às provas, tá? O Bruno falou que eram fake news. Eu gostaria de deixar registrado que não se trata disso e o material foi enviado para todos ontem. Obrigada. Assim como nas demais atas, todos os documentos serão anexados às atas da reunião. Dercílio? E a votação também, presidente. Boa tarde. A nominata dos boa votantes tarde a todos. que votaram.
Boa tarde a todos. Só para fazer uma retificação, é que o PEU não é o PEU da Habitasul, é o PEU de Jurerê. Só para a gente não ter, ok? Para não mudar o sentido das coisas. Fica tão tendencioso, né, Dercílio? Isso mesmo. Muito tendencioso. Por favor, Kelly, a gente vai ter que fechar o seu microfone se continuar dessa forma, porque você está interrompendo todo mundo a todo momento. Não, eu só queria fazer essa retificação. É PEU de Jurerê e não da Habitasul. Obrigado. Obrigada também, Dercílio. Bruno? Presidente, eu queria retificar aqui o que a nossa amiga conselheira Kelly acabou de dizer. O documento não foi enviado a todos os conselheiros, deve ter sido enviado à secretaria do conselho, portanto, não é possível emitir qualquer opinião sobre o que está escrito, e sim sobre o que foi dito. E o que foi dito pelo conselheiro Jorge Getúlio, por sua excelência, a doutora Kelly, é que haverá densificação daquela área, o que não é verdadeiro, e eu repito, não é verdadeiro. A densidade máxima para o plano de urbanização específica é de 1, menor do que aquelas kitnets e outras ocupações irregulares que existem no entorno, bem como em tantas outras áreas da cidade, como no Rio Vermelho, ou na Baixada do Campeche, ou em bairros onde vocês também moram, né? E tratar isso como um mero interesse privado é muito interessante. Depois vocês me passam o endereço de vocês e a gente também pode tratar a propriedade privada de vocês como de interesse público. Obrigado, presidente. Presidente, eu preciso me manifestar porque foi enviada para o conselho a manifestação, e se não foi enviada aos outros conselheiros, a culpa não é nossa, é a organização do conselho. Ivana, o teu microfone está fechado. Obrigada, Dani. O próximo é o Eduardo Locke. Boa tarde. Eu queria só que ficasse registrado, já que eu sou suplente, e eu, antes de participar da reunião, perguntei a orientação à titular, a senhora Marilda, que me fez posicionamento com relação às atas. Positivo, ela deu vistas para que fosse aprovado, assim eu fiz. Com relação, ela fez observação que ela não recebeu, até o dia de hoje, realmente também o voto de vistas que a UFECO faria. Então, registra também o não recebimento. Agora, esclarecendo também que a votação que foi orientada é em razão de que o PEU, nesse momento, né, é o interesse público, e todas as situações o quais vão ser discutidas será a futuro, quando realmente tivermos o projeto. Então, só para ficar o registro, então. Obrigado. Obrigada também, Eduardo. O próximo inscrito é o Darcy, mas, Darcy, eu acredito que você já falou, né? 8h37. Então tá. Pessoal, em relação à apresentação do voto vista da UFECO e das demais entidades, a gente recebeu ontem às 8h da noite, 8h50 e alguma coisa. Então, fica bem difícil para a presidência e para a secretariado do conselho fazer a distribuição dos votos vista com menos de 24 horas aí da reunião. A gente organiza tudo no dia anterior, mas realmente não teria como fazer essa publicação. Eu acho que eu encerro agora, Jorge. É alguma questão de ordem? Não, eu queria ver, já terminou, né? Então eu queria uma sugestão para a próxima reunião de pauta, trazer a informação quantas unidades a prefeitura estima receber com os PEUs, né? E qual é a carência de unidades... Jorge, deu um barulho aqui, eu não consegui pegar o que você falou. Tu pode repetir, por favor? Então, trazer informação para a próxima reunião, né, sobre a quantidade de unidades de interesse social que serão, como chama, vão receber, a prefeitura estima receber, né, com os PEUs, né, e qual é a demanda, qual é a carência dessas unidades de interesse social.
Já adianto que a demanda, né, a carência, nosso cadastro habitacional, a gente pode trazer as informações, sistematizar os cadastros atuais. Agora, a gente só tem estimativa da entrega de habitação ao município daqueles PEUs que já foram entregues ao município, porque o interesse de desenvolver a área é do proprietário e não do município, por enquanto, no formato que está sendo apresentado agora. Então, por hora, a gente tem como estimativa realmente aqueles que já foram apresentados, tá bom? Tá, mas com certeza teremos outros PEUs, com certeza. Obrigado. Para finalizar, eu gostaria que fosse descrito... Não, uma questão de ordem. Qual o limite de horário para o envio do voto Vichas? Em que lugar vocês estão baseando para não ter apresentado o voto para os outros conselheiros? É uma questão de razoabilidade, né? Quando você fala que você apresenta quase 9 horas da noite para uma reunião que vai acontecer no outro dia às 2, acho que é uma questão de razoabilidade, não de regimento interno. Então, quando a gente envia as coisas, a gente precisa enviar em no máximo 72 horas para que tudo esteja ok para vocês, a recíproca deveria ser verdadeira. Hélio, você quer alguma questão de ordem também? Sim, uma questão de ordem. A questão de ordem é que cada conselheiro sabe que tem um grupo aberto dentro do grupo de e-mails e sabe quando pode mandar e deve mandar para todo o grupo ou só para uma pessoa. Então, caberia a própria OFECO fazer cópia de todos os conselheiros para que todos recebessem a hora do seu envio. Então, não fica só a responsabilidade desse secretaria, desse conselho, esse não envio para os demais. Só gostaria de fazer esse esclarecimento, porque toda vez que a gente tem um documento... Eu estou falando, Kelly, por favor, que toda vez que a gente tem uma condição e uma manifestação que quer que todos acompanhem, a gente manda a todos. Só isso. Obrigado. A responsabilidade é do conselho, Hélio. Razoabilidade. É só essa palavra que eu falo. Pessoal... Regimental. Não é regimental. Tá bom. Rodrigo, questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Não posso deixar de registrar e pedir para estar registrado em ata a nossa frustração com o modus operandi da representante da UFECO e que isso seja revisto de alguma forma, porque as reuniões ficam muito mais truculentas e desorganizadas com essa levada. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bruno? Na mesma linha, presidente, eu gostaria de sugerir uma reunião tratando da alteração do regimento interno para que qualquer membro que infrinja, ataque, interrompa ou fale sem autorização da presidência tenha a suspensão ou a exclusão da representação no Conselho da Cidade. Dessa forma, é muito difícil que a gente chegue na 200ª reunião desse Conselho com urbanidade. Obrigado, presidente. Obrigada. Se vocês puderem fazer as sugestões de alteração de regimento, a gente faz uma pauta específica para isso, tá? Mas se a gente receber isso de antemão, já é mais interessante. Pessoal, obrigada. Eu encerro a reunião de hoje e na próxima reunião, nossa próxima reunião ordinária será no dia 9, não vai ser, desculpa, no dia 8, não será no dia 1º, que seria a primeira segunda-feira do mês, porque eu não estarei disponível para essa reunião, ok? Boa tarde a todos aí. Muito obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Fechou? Não,